Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast E for Equality, é o podcast do núcleo da Universidade Católica Portuguesa, da E4She. A nossa convidada hoje é Clara Não, é ilustradora e autora, tendo já publicado o seu primeiro livro, Miga, esquece lá isso, como transformar problemas em risadas de amor próprio. E identifica-se como uma feminista a tempo inteiro. Queria agradecer-te imenso por teres aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Se calhar começávamos um bocadinho pelo início e sei que já experienciaste tanto o meio rural como assim o meio mais urbano, dado onde cresceste, e queria saber se identificas algumas diferenças de pensamento ou até na forma como as mulheres são tratadas nos dois meios. Sim, é diferente, mas eu acho também que quando sais um bocado do teu núcleo citadino, mesmo dos teus amigos, tu começas a perceber que estás a viver numa espécie de mentira, mundo perfeito fechado. Um, uma das coisas muito interessantes que o meio rural me fez perceber foi que, primeiro, donas de casa podem ser feministas na mesma. Deve-se garantir que são economicamente remuneradas, que têm um ordenado também porque estão a fazer um trabalho, ou seja, a pessoa que trabalha fora de casa paga a pessoa que está em casa, porque isto não é só de antigamente, isto também há agora situações de pessoas que são stay-home dads ou stay-home moms que depois querem sair de uma relação mas não têm dinheiro e isto agrava como a economia está hoje em dia. E apercebi-me que uma dona de casa não é simplesmente a pessoa que fica em casa a limpar e a cuidar dos filhos. É uma dona de casa ou um stay-home dad, que nem sequer há em português equivalente, porque fica dono da casa, para isso eu sou dona da casa. Um, São muito mais gestoras da vida pessoal, ou seja, aquela família sem aquela pessoa seriam 31 descomunal. Pronto, isso foi uma das coisas que eu percebi no meio rural, que é uma inversão do que se estaria à espera. Porque o que é importante é que a mulher tenha escolhas. O feminismo não diz tu não podes ser dona de casa ou tu não podes fazer isto ou aquilo, não. O que pretende dar é opções, género. És dona de casa, se tiveres privilégio de poder ser, e também se quiseres. Não é o teu papel feminino, não é fazer isso. E então acho que viver nos dois lados me permitiu também ter essa perspectiva assim mais alargada e não tão preto no branco das coisas. Sim, tinha visto uma entrevista onde usaste precisamente a gestão a gestão, nada, a expressão de ser gestora da vida pessoal e achei muito curioso porque nunca tinha pensado nisso dessa forma. Claro que ser dona de casa e ser feminista não são opostos, mas muito pelo contrário, desde que surja de uma escolha consciente e seja à vontade da pessoa, está tudo bem. E sim, também falta muita expressão para o masculino. Se calhar é porque nunca se pensou que os homens fossem ter esse papel. Não sei. Em inglês já, mas não sei, também acho que é a ideia, assim, eu não sei porque eu não fui pesquisar linguisticamente estas coisas, mas hum, há aquela ideia salazarista de que a mulher é dona da casa e o homem é dono da mulher. Pronto. E eu não sei se vem daqui, mas também, assim, a partir do momento em que não era necessário uma nomenclatura para o outro género, nem sequer se pensou nisso. É como o palavrão puta, também não tens o equivalente em homem. O máximo que tens é chulo, mas o chulo é o dono da. Percebes? Mas putas. Chulo é quem manda, não é? Portanto, nem aí há essa equivalência. Então, não há assim muita igualdade nessas coisas, não é? Nem em termos linguísticos. E também é interessante vermos como é que a língua reflete a desigualdade que há. É como a palavra papa, não há feminino, não há, o máximo é madre, mas a madre só manda em conventos. Pronto, enfim. Sim. Ou até mesmo a questão do plural que nós usarmos ser sempre o masculino. Numa turma há alunos e alunas, mas é sempre os alunos no geral. É engraçado. Mas já me disseram que é possível usar o feminino se houver mais quantidade de mulheres no plural. Esta é a minha cadela, não sei se conseguem ouvir. Ahm, Dizem que há, há uma nova.
coisa na gramática que já permite fazer saber mais mulheres em feminino. No entanto, até há um livro que é Mulheres Invisíveis, da Carolina Criado Pérez, acho que é assim, que ela mostra como o masculino universal cria problemas não só de representatividade, mas também de saúde, porque há muitos exames mais antigos que dizem que testamos X medicamento ou testamos X equipamento, e como os plurais estão todos no masculino, não sabe até que ponto foi só testado em homens, mas também em homens e mulheres. E isso trouxe vários problemas. Por exemplo, havia um medicamento que ela refere no livro que tinha mais efeitos secundários em mulheres e não se sabia porque é que estava a acontecer, porque nos testes não tinha acontecido. Porquê? Porque só tinham testado em homens e não tinham a certeza por causa do masculino universal. E também acontece com falta de representatividade em termos sociais, nos empregos. Como agora já se tem mais cuidado, mas ela também fala imenso da diferença entre pôr um O barra A e um O entre parênteses A, porque aí parece que o A é secundário e não equivalente. Pronto. E também havia mais coisas que. Não, estava a dizer mesmo a questão de ser o barra ou ser entre parênteses. Nunca. Agora faz imenso sentido, mas nem nunca tinha pensado nisso. Já o facto de ter o barra ou entre parênteses, às vezes levamos como se já sendo bom, mas sim. Sim, mas isso nos testes médicos e etc. é bastante perigoso. É bastante preocupante. Mas é a mesma coisa que os pronomes. Sim, por exemplo, tive uma vez uma disciplina optativa em que estávamos a falar de questões de representatividade e de em português estar a tentar incluir um pronome neutro, ele. Espero não estar a dizer nenhuma asneira. E tínhamos uma colega na turma que é macaense e ela estava a dizer que, portanto, na língua que eles falam em Macau, portanto não tenho a certeza se será o cantonês, se é mandarim, mas que têm um pronome que é neutro e os pronomes são um pouco mais neutros. E portanto também é muito linguística. A questão em inglês, o plural usado em inglês é maioritariamente neutro, não faz a distinção de género. Enquanto em português já temos sempre essa distinção. Estavas a dizer que quando te inscreveste para a faculdade? Mas o sistema Elo já é considerado um sistema válido no Brasil. Acho que a Universidade de Brasília já aceita, pelo menos aceitava, quando eu estava a acabar o mestrado, já aceitava usarem o neutro. E é possível usar o Elo em português e cada vez mais eu própria vou inserindo aqui e ali para começar a habituar as pessoas, para não criar aquela resistência de há muita gente que diz, parecem os alentejanos a falar, que é um comentário com dois problemas, não é? Que é criticar o sistema neutro e ser, pronto, um bocado preconceituoso com os sotaques. Como se as pessoas. Se toda a gente tem sotaques, não importa. Pronto. Mas sim, acho que também há uma resistência. É pouco relevante. Acho que é criar um problema que não existe. Pronto. Existe sim a falta de representatividade a criar um sistema neutro. Isso é um problema que existe. Estava a comentar há pouco, sim, só por exemplo, o cinto de segurança, acho que agora já está melhor, mas os cintos de segurança dos carros, no princípio também eram muito mais seguros para homens do que para mulheres, porque eram feitos para as dimensões masculinas. Então as mulheres tinham muito mais probabilidade de ter acidentes, graves nos acidentes de carro. Mas acho que ias, antes de eu te interromper, desculpa, ias dizer alguma coisa quando estavas a matricular para a faculdade. Sim, a vez que me matriculei, quando veio o papel para encher os dados, estava tudo no masculino e era um papel físico, não era online. Então, eu cortei os Os todos e pus tudo As. Mas mesmo eu pensei, porque se eu vou entrar aqui, eles vão saber com quem é que estão a lidar. E entrei, nem sequer foi uma questão. E às vezes são estes pequenos ativismos, sabes? Só deixar aqui uma nota. É engraçado, por acaso, nunca. Acho que nunca me passaria pela cabeça. Mas é muito engraçado. Mas pronto, resultou e a tua mensagem passou de certeza, portanto, deu certo. Espero que sim, nunca perguntei, não é? Não vou lá dizer, olha, vocês separaram, nunca fiz. Ainda relativamente à questão de teres tido essa experiência e de
e pronto, teres incorporado muito e te considerares como uma feminista a tempo inteiro. Como é que achas que isso se reflete no teu trabalho, quer seja nas redes sociais ou qualquer outro que tu faças? Como é que incorporas o feminismo e esses pequenos ativismos? De que forma é que os fazes? O feminismo faz-me fazer um exercício de imparcialidade, que é um exercício muito difícil. Porque o feminismo, para todos os efeitos, é basicamente a luta antimachista. E por muito que. Isto agora vai ser um bocado polémico. Por muito que a misandria possa ser aceitável de um parâmetro de trauma, é preciso. Ou seja, porque as mulheres ao longo do tempo foram sempre empurradas, literalmente ou metaforicamente, calcadas, ignoradas por homens, é preciso ter atenção de que nós somos mais fortes na luta se toda a gente lutar. Porque lá está, o machismo só é bom para quem lucra com ele, e uma pessoa que não é feminista ou é porque lucra com o fascismo ou é por falta de informação. Um, Pronto. E então no meu trabalho tento cada vez mais desligar os meus traumas e tentar comunicar e criar diálogo, acima de tudo. Criar comunidade. Mostrar que é bom para toda a gente. E mostrar com exemplos efetivos e mostrando a empatia. Porque é muito fácil cair na questão de pá, de teu trauma ser tão grande, de achar que você está a ser constantemente vigiada pelo patriarcado, que crias, pronto, uma aversão podes criar uma aversão a homens no geral, imagina. E é muito simples de perceber porquê. Porque eu nunca entraria numa sala só com homens que eu não conhecesse de lado nenhum. Se me fechassem a porta, eu panicava. Não é? Quando se for ao contrário, isto até é uma analogia muito conhecida, que era a partir do momento em que uma mulher teria medo numa sala sozinha com homens e um homem não teria medo, isto hipoteticamente, não é? Não sentiria aquele medo, por exemplo, a questão de nos sentirmos inseguras na rua, a qualquer hora do dia, já me aconteceu, levar com piropos, em plena tarde, estava eu a passar a rua Passos Manuel, estava a descer, e em plena tarde, aconteceu várias vezes nessa rua até, um senhor chegar-se ao meu ouvido, em frente à porta de Pingo Doce, como quem não quer nada, a dizer olá chuchu. Coisas assim. Ou homens passarem por mim no ouvido e dizerem-me fodia-te toda. Coisas assim. E é normal que cries um trauma relativamente a homens. Já aconteceu também nos aliados, já aconteceu em muitos sítios. Agora, pelo menos comigo está melhor. Mas quer dizer, no outro dia estava a comprar uns sapatos e estava lá um homem, já com bastante idade, a comprar umas sapatilhas para a mulher e não sei o quê. E a fazer questão de fazer uma descrição sexual a mim e às funcionárias de como é que ele queria que a mulher tivesse vestida quando estava com aquelas sapatilhas, porque tinha sido ele a dar-lhe, então tinha direito de escolher como é que ela as ia usar. E eu aí comecei a falar com o senhor e disse: olha, Não sei o que é mais assustador nessas situações. Eu não sei o que é mais assustador nessas situações, se é a audácia para fazer o comentário, se é sequer o pensar. Não é? Há tanta coisa errada. E nisso dos piropos é estranho. é assim, pensar é que nós somos passíveis de pensar tudo o que nós quisermos. Só que tens de discernir o que é ok e o que não é ok. Uma coisa é pensar, outra coisa é fazer. Eu posso pensar coisas que não fazem sentido nenhum e autoanalisar-me e pensar, oh claro, estás a ser tona, ou estás a ser preconceituosa com isto ou com aquilo. Agora, ele achar um balhote que podia estar com aquelas descrições sexuais com 3 raparigas novas, não está mais ninguém na loja, e eu chamei a atenção, mas com perguntas do género. Comecei-lhe a perguntar, mas o senhor não vai oferecer as sapatilhas? Eu, vou. Então, a partir do momento em que oferece as sapatilhas são da pessoa. E a pessoa pode usá-las como bem entender. O senhor já não tem direito sobre as sapatilhas, porque deu as sapatilhas.
E ele ficou assim meio. E as funcionárias também. E aquilo foi. Depois ele foi levantar dinheiro, não sei o quê, e eu também já não estava lá. Mas com estas situações todas, isto para dar a volta, é normal que nós, como mulheres, muitas vezes tínhamos, e ainda por cima eu como feminista, tínhamos reticências na questão de também apelar pelos problemas dos homens. Pronto. E o que eu tento fazer no meu trabalho é, primeiro, fazer um feminismo interseccional, ter noções de privilégio. Eu, como mulher, eu sou mulher, isso sou por causa disso, mas sou uma mulher branca e sou classe média, e também é preciso ter isto em consideração. E também é preciso ter em consideração que pessoas LGBT, que aí há mais, também sofrem de mais preconceito do que pessoas que sejam só hetero ou que mostrem que são só hetero. Atenção, porque são coisas diferentes. Porque uma pessoa. Eu sou queer, né? Então uma pessoa que saiba que o é também passa por outras mudanças e outras questões e por aí fora. E eu no meu trabalho estou a tentar fazer isso mais, estou a tentar ter mais noção do que acontece à minha volta, procurar mais representatividade e também aceitar que eu não tenho que estar sempre a batalhar por coisas que também tenho direito a descansar um bocado. Sim. É meio engraçado teres que, e mencionares mesmo isso, a questão de ser um exercício de imparcialidade, termos noção de que, tal como tu, enquanto mulher branca de classe média, tenho mesmo tendo vários problemas com o machismo, desde os piropos, e sou um pouco mais nova que tu e lembro-me de ser adolescente, não é? Ter 14, 15 anos e passar em carros em que buzinam, assobiam. E eu penso, tu tens idade para ser meu pai, porque é que tu achas que isso é aceitável e que o podes fazer à luz do dia, ou mesmo de noite, não interessa? E às vezes o pior não é só as pessoas terem a audácia de fazer essas coisas e não sei se é necessariamente audácia, se é um pouco estupidez, por assim dizer, mas que há muito pouca gente que depois interfere nessas situações e, portanto, o caso que estavas a contar na loja de o senhor ficar chocado é claramente porque nunca ninguém contestou aquilo que ele está a fazer e a forma como o faz e é muito importante termos esse cuidado e tentar interferir nessas situações. E nitidamente isto piora quando são pessoas com dinheiro. Porque ele era um homem a comprar umas sapatilhas Versace, percebes? E às vezes estes privilégios também se somam, sabes? Porque isso inspirou também os homens sentirem. Sim, sendo quase uma impunidade naquilo que está a fazer. Estava a dizer, se calhar tem uma sensação de impunidade, não é? Tem uma posição ainda mais superior, porque não só é homem, como ainda por cima tem dinheiro e Exatamente. E vem tudo do mesmo, que é por causa de eu ser homem, ou por causa dela ser mulher, ou por causa de ter dinheiro, eu sinto-me no direito de, porque posso. E sei que ninguém me vai dizer nada, porque é ok, nunca ninguém me disse nada. Isto funciona um bocado como a lei dos Estados Unidos, que é há precedentes. Pronto. Por isso, a partir do momento em que há precedentes de que ninguém me diz nada, então ninguém me vai continuar a dizer nada. Mas se houver um precedente de uma miúda, porque obviamente uma miúda, né? Uma miúda chama-me a atenção, então se calhar, para a próxima vez vou ter mais cuidado. O que também se tem de ter cuidado nestas situações é o tom com que se faz as coisas. Porque se eu começasse a gritar com ele, não adianta nada. Por muito que eu tivesse razão. E eu não perco a razão por gritar. Aquelas coisas de quem grita perde a razão. Não. Mas pode, ao invés de criar diálogo e reflexão, criar insultos e afastamento. Que é muito diferente. sim, nessa questão da intervenção e de agir nessas ações, nesse tipo de situações, muitas vezes sinto que, por exemplo, enquanto mulher, e lembro-me de uma situação em que assisti algo que agora me arrependo de não ter feito nada na altura, mas também não agi, se calhar, um pouco por medo do que fosse causar, ou até medo à minha segurança na situação, porque, pronto, relativamente jovem, não é isso? Estamos a falar numa situação em que não era comigo, era com outra pessoa, mas ainda hoje às vezes me sinto culpada de não ter atuado e não ter agido.
mas achas que no teu trabalho alguma vez te impediste de falar de algum tema, ou por exemplo nas redes sociais de publicar algum tipo de fazer algum tipo de publicação, de falar de algum tema por receio do impacto que tivesse ter ou por te sentires que a tua segurança seria ameaçada de alguma maneira? Hum, Nunca me impedi de fazer uma publicação que eu soubesse que tem impacto ou que iria ter impacto. Mas o que já fiz foi rever a legenda e o texto que eu estou a escrever ou a banda desenhada para ter a certeza de que lá está, que vai criar diálogo. Já me aconteceu escrever coisas. Ultimamente não tem acontecido, mas pelo menos há 2 anos aconteceu uma vez. Ter escrito uma coisa de uma forma que para mim era super clara, mas não foi bem percebido. E porquê que não foi bem percebido? Porque eu não me expliquei bem. E é preciso também fazer este trabalho um, de não culpar necessariamente os outros. Eu não estou a falar numa questão de autoculpabilização, mas sim de aprender, analisar e conseguir perceber como é que eu posso melhorar. Porque o que aconteceu foi que aquela publicação em específico estava a criar muitos atritos, no sentido em que eu estava a tentar criar. Até posso falar, não tem mal nenhum. Essa publicação específica era sobre como eu até este ano, até o ano passado, tive sempre peso muito baixo. É genético, pronto. Um, e a verdade é que sofri de preconceito em relação a isso. Mas as pessoas que têm peso acima do considerado normal, essas é que sofrem mesmo. Porque não é só uma questão de apontar o dedo ou de dizer coisas como deve ser um bocadinho anorética, tens certeza que não és, coisas assim. É mesmo uma questão médica. Não tem, tá comprovado que o diagnóstico demora muito mais porque mesmo a comunidade médica põe logo problema no peso, que a questão do IMC por si só não vale nada porque as pessoas têm pesos de ossos diferentes, o músculo pesa mais do que a gordura e por aí fora. E que às vezes é uma pessoa muito mais saudável com mais 10 quilos do que com menos 10 quilos. Se para ter menos 10 quilos tem que andar a fazer dietas loucas só de líquidos. E já há muitas ativistas que falam sobre isso. Por exemplo, a Catarina Corujo falou especificamente sobre isso, como desde que ela é bebé, que estava em dieta e que ela nunca foi feliz e não tinha uma alimentação equilibrada porque andava com dietas loucas. Pronto, e fiz um post sobre isso porque achei que eu, como tendo sofrido, entre aspas, de preconceito por ser magra, poderia falar de que o verdadeiro, o maior problema ainda é a gordofobia. E pronto, não correu bem. Porque havia pessoas que não se sentiram representadas porque sofreram muito preconceito por serem magras. E eu percebo isso, mas lá está, às vezes. Depois voltei a publicar de outra forma. Às vezes é só uma questão de retórica, de teres de alterar as coisas, porque na verdade aquilo não estava a funcionar porque estava a criar falta de representatividade para as pessoas que também tinham sofrido. O que eu acho também é que o que eu fiz foi um exercício de total imparcialidade e desprendimento e achar que eu podia falar porque estava num lugar de privilégio de nunca ter sofrido daquilo, mas ter sofrido do que as pessoas acham que é equivalente e não é. E não correu muito bem. Mas foi o último, assim. Pronto. Mas também a culpa foi minha, porque é um bocado. Porque tens de conhecer a audiência para quem estás a falar. E a última coisa que eu quero no mundo é criar falta de representatividade. Então pronto. Às vezes acontece. Sim, se calhar às vezes é um pouco termos noção da forma como dizemos as coisas e não necessariamente do conteúdo daquilo que estamos a dizer. E desde que haja respeito e respeitemos a individualidade de cada pessoa, acho que muita coisa pode, e quase tudo pode ser falado. Hum, por exemplo, não sei se muitos do teu conteúdo, pelo menos o que acabei por consumir mais, até foi no Instagram e tens muitas ilustrações. hum, e achas que, ou não sei, a forma como tu vês a situação é essa questão de criar a conversa, de abrir o diálogo, mas achas que usando ilustrações ou sendo um pouco mais visual torna um tema, a forma de falar mais leve e tira aquilo que é o tabu sobre a situação? Ou é simplesmente a questão de, claro que passa muito pelo se quer falar sobre o assunto, mas se achas que a forma como tu abordas a situação se torna um pouco mais leve e acaba por
fazer com que as pessoas tenham mais essa vontade para partilhar histórias, situações, opiniões. Eu acho que sim. Eu tenho vindo a perceber que ao menos não afasta as pessoas à partida. Porque tens uma primeira abordagem que é uma imagem que pode ter uma ilustração, uma banda desenhada ou uma frase, e depois tens uma continuação em baixo. Então não afasta as pessoas à partida, porque elas primeiro têm acesso àquele bocadinho e depois tens o desenvolvimento em baixo. E para assuntos mesmo fortes, a banda desenhada funciona muito bem porque não é uma foto horrenda de um crime, não é? Então faz com que te sintas mais à vontade para, eu acho, não é? Pelo que eu tenho percebido, para te debruçar sobre aquilo, e o humor também funciona muito bem aí, porque há boas maneiras de usar humor e más maneiras de usar humor. Por exemplo, gozar com uma violação sexual alheia não é ok. Eu não acho que seja ok. Uma coisa é tu própria. Imagina, eu tinha tido, metendo da madeira, fui violada sexualmente. Eu poderia, nessa situação, usar essa minha experiência como bem me apetecesse. Porque essa experiência é minha e eu tenho o direito de fazer com ela o que eu quiser. E eu quero fazer piadas sobre a minha própria violação. Eu posso, porque a experiência é minha. Por exemplo, eu também já falei disto alguns. O Pete Davidson tem problemas de depressão. Ele goza imenso nos specials deles com a questão da depressão, com a questão do pai dele ter morrido no 11 de setembro. Porquê? Porque as experiências são dele. Ele pode fazer com isso o que bem quiser. Pronto. Então, eu acho que com o humor também podemos, em vez de fazer o humor com base no preconceito, porque muitas vezes é isso que acontece, gozar com as mulheres loiras, o tradicional, não é? Gozar com os alentejanos, gozar essas coisas que estão datadas e já não têm assunto. Mas também há público para tudo. Feliz ou infelizmente. É possível usar o humor para fazer o contrário, que é o desconstruir o preconceito. E mostrar que se calhar aquilo é tono, ou aquilo é horrível, ou que. E isto é possível fazer. Mas também é um processo em si. Ah, sim, não é? Desde que se eu estou a falar da minha experiência, ninguém me pode dizer que aquilo que eu experienciei, aquilo que eu senti em relação ao meu assunto está certo ou está errado. O sentimento de cada um é sempre válido, não é? E não estou necessariamente a ofender ninguém por partilhar a minha experiência de uma forma que para outra pessoa seria impensável. Mas, mas sim. Os sentimentos são teus. Pronto. Os sentimentos, se tu sentes aquilo, sentiste aquilo e pronto. A situação pode ter sido outra qualquer, mas tu sentiste aquilo, é válido. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que fiz uma mamografia não, uma ecografia mamária. Fiquei muito transtornada no fim. Eu fui a um médico. E ele tem que palpar, faz mesmo palpação, porque é normal, porque ele tem de ver se há algum nódulo onde tem de pôr lá a sonda. E não foi nada sexual, eu senti uma cena, eu tenho um quistezinho aqui, está seguro, está tudo bem, tenho um nódulo. E senti uma cena, e então a minha médica de família passou, eu fui fazer. E quando eu saí da consulta, eu fiquei a sentir-me mal, porque o género, que isto foi estranho. E o que me acalmou foi eu ter ido ver que era normal. O que é que isto quer dizer? Não estou a dizer que há muitas situações más, posso ser muito mal compreendida com o que acabei de contar. Há muitas situações que não devem acontecer. Ainda no outro dia estava uma seguidora a contar-me que tinha sido apalpada, pronto, das situações. Em todos os lados, quer seja em massagistas, quer seja em médicos, pronto. Há bons e maus profissionais, há pessoas estúpidas e há pessoas más. Mas a verdade é que eu, quando saí de lá, senti-me esquisita e senti-me só bem quando realmente percebi que aquilo era normal. E às vezes há situações que são mal compreendidas por nós mesmas por falta de informação. Então o que eu comecei a fazer foi perguntar, informar-me antes. Eu lembro a última vez que fui à ginecologista, eu fiz umas perguntas muito específicas. Porque como eu tenho tendência a ter baixo peso, eu cheguei a estar quase anémica de ferro. E soube que estava quase anémica de ferro porque o meu período veio cor-de-rosa.
E quando o período vem cor-de-rosa, ou é insuficiência de ferro, ou é nidação, ou seja, estás grávida. E eu sabia que não estava grávida. Então cheguei lá e disse: olha, ela perguntou então como é que tens estado, porque isto tudo. E ela ficou: é claro, é muito informada. E eu: ok, sim, está bem, mas. E estávamos lá a falar, depois também estava a usar retinoide e não sei o quê, e estava-lhe a perguntar sobre as implicações no feto dos retinoides. Pronto. Pode ter ou pode não ter, por aí fora. E depois, quando ela foi fazer os exames, ela não estava a explicar o que estava a fazer. Estava só a fazer, enfiar-me coisas, né? Ali. E eu disse: olha, por favor, diga-me o que está a fazer. E ela assim: eu achei que a Clara está habituada. E eu estou, mas por favor, diga-me na mesma. E a verdade é que ela primeiro, ela foi boa médica, ela fez o que tinha a fazer. Mas isto também acontece em todas as situações da autoridade. Um, ela não está habituada a que as pessoas que realmente tivessem um interesse em saber o que estava a acontecer. E a verdade é que eu aprendi muito por causa daquilo, tu com a ecografia. Consegues perceber qual é o óvulo que vai. O ovário que vai ovular, porque tem cores diferentes. Um é mais cinzento, outro é mais escuro, por aí fora. Consegues ver se está permeável ou impermeável, se tem uma linha ou não, se podes engravidar ou não, por aí fora. Consegues ver imensas coisas. Um, e, e acho que tem de haver esta. Eu enrolei imenso, está tudo. Tem de haver um à vontade, porque, por exemplo, os sentimentos que tu sentes são esses, são válidos e acabou. Pronto. Um, mas já sei, por causa da imparcialidade. Mas mas é mesmo importante também perceberes a situação, tentares perceber a situação e como podes melhorar no futuro ou como é que podes fazer-te mais confortável no futuro. Isto também tem a ver com empoderamento, né? E com autoanálise, não é um processo muito fácil. E eu estou a contar isto como se tivesse sido tudo tipo, eu sei o que estou a fazer, não sei o que é. Mas não é fácil procurar este empoderamento corporal não é? E te sentires à vontade com estas coisas, não é simples. Há muito pudor, pronto. E também é preciso procurares perceberes o outro lado, de não ser só a minha experiência e ficar fechada na minha experiência e impedir-te também a empatia, né? Impedir-te também pôr no lugar da outra pessoa e de encontrar uma maneira de comunicar que seja válida para toda a gente. Isto pode ser com um senhor na loja, numa sapataria, pode ser com até um terapeuta, pode ser com o senhor da mercearia que se mete na tua vida, pode ser com várias coisas. E também há maneiras diferentes de comunicar e de tentar dar a volta. Sim. E nessa questão da ginecologista, portanto, acho que se calhar ela também não é tão comum, ou pelo menos, não sei, posso estar aqui a falar de coisas que não sejam totalmente verídicas, mas se calhar não é nada comum alguém pedir especificamente, diga-me o que está a fazer, explique-me o procedimento, porque é que está a fazer isso, ou o que é isto, ou o que é, pronto, o que está a ver, e acho que às vezes há muito, se calhar, o que estavas a dizer, mesmo o pudor de perguntar e de pedir essa informação, que deve ser feita, não é? Tenho o direito de saber o que é que alguém está a fazer no meu corpo, independentemente de ser num contexto de uma consulta ou não. E pegando se calhar um pouco nessa, diz. Sabes que sobre essa experiência específica da ginecologista, eu comentei com várias amigas porque realmente é muito interessante, eu aprendi várias coisas e estava a comentar. E elas diziam, eu quando vou lá, só quero que aquilo acabe e que fique tudo feito e já está. Eu não me interessa o que estão a fazer. E eu, mas. E eu estou muito à vontade com médicos e com médicas. Às vezes acho que até estou à vontade mais. Mas eu sou aquela pessoa que vai com uma lista e pergunto tudo, mesmo pareça estúpido. Às vezes até digo, olha, isto se calhar parece estúpido, parece totó, mas eu vou perguntar tudo. Porquê? Porque eu sou uma pessoa que vive com ansiedade. E uma das coisas que é boa para a ansiedade é ter informação. Às vezes ter informação demais também é preciso balancear, depois preocupas-te com coisas que nunca vão acontecer, não é? Pronto.
Mas já tive situações muito engraçadas de eu estar à vontade. Um, e, e acho que essa vontade de procurar saber o que é que se passa com o corpo é super importante. Claro que é assim, tens de ter atenção, não vais para as urgências porque ahm, fizeram uma coisinha mínima, não é? Até porque o SNS está em crise e até há, eles na página do Instagram até distinguem entre ligar para o Saúde 24, o SNS, por aí fora. O SNS tem muitos problemas, mas a solução não é deixar de o ter, deixarmos de o ter. Quando eu tenho algum problema, que é tipo uma coisa que eu sei que me está ali a incomodar, que é uma cena minúscula, eu vou ao privado, porque não vou estar a ocupar o lugar de alguém que realmente precisa e tem urgência em ir ao médico. É tipo situações muito engraçadas. Uma vez também tinha assim uma pelezinha a descascar no mamilo e estava no dermatologista por causa de outra cena e disse: Olha, já agora tenho aqui uma pelezinha no mamilo, não sei se isto é alguma coisa, e mostrei-lhe. Assim, eu flashei o médico, foi sem querer. Estava muito à vontade, já, não é? Ele ficou assim e depois viu: Não, está tudo bem. Um, e pronto, mas acho que tem de haver esta à vontade. Eu também já tive situações muito engraçadas em que comecei a chorar no ortopedista porque ele percebeu que eu estava super nervosa e perguntou-me: Isto foi em Alvalade, mas então o que é que se passa na sua vida, claro? E eu comecei a chorar. Fiquei. Por isso, pronto, eu sou muito fã de cuidar de mim e de ter à vontade com as pessoas, mas também já percebi que também há coisas e há coisas. Nunca mais vou estar assim tão à vontade com o meu corpo ao ponto de, não é, mostrar. Mas ficou tudo bem. Eu falei-lhe antes de fazer, eu avisei, mas ele não estava super. Pronto. Isso. Mas pronto, também é em contexto de consulta. Estava lá para ver se tinhas algo de errado, está tudo bem. Sim, sim, eu estava lá e ele perguntou-me, olha, além disto, eu estava com umas manchas aqui, e pronto. E além disto, há mais alguma coisa? E eu disse, pronto, há isto. Tudo bem. Ah, mas, eu estava a dizer a questão de muitas vezes haver o poder de falar de vários temas e de muitas coisas que às vezes não tem sentido e acho que para mim é sempre confuso e lembro-me de dizer isto no último episódio, que parece que temos alcançado tanta coisa, eh, no feminismo e até em várias questões sociais, mas depois há pequenas coisas que parece que não alinham com isto que tem sido o evoluir da nossa sociedade. E se calhar pegando na questão até de teres ido à ginecologista, e muitas vezes há muito pudor e muito tabu à volta dos temas de sexo e de sexualidade. E fizeste recentemente uma série no Instagram que era Isto Não Me Está Mesmo a Acontecer, em que falaste muito sobre situações que acontecem durante a vida sexual das pessoas, não é? E parece sempre que falas com muita vontade e que não tens problema nenhum em falar desses temas. E queria saber que feedback é que tens nessas situações. Portanto, se as pessoas se inibem muito de comentar, se falam, se vão abrindo também o diálogo e falando sobre as situações. Qual é o feedback que tens nesses temas que seriam à partida mais tabu e mais. Não sei, que as pessoas têm muita dificuldade em falar abertamente sobre. Por acaso, essa série foi um estudo sociológico para mim. Ahm, eu fiz aquela série porque realmente são coisas que me incomodam e usei o humor para mostrar situações muito reais que já me aconteceram e que era escusado. Ahm, e nem fui assim. Podia ter sido muito mais explícita do que aquilo que eu fui. E até fiz vídeos curtos e por aí fora. Até porque se puxarem por mim eu conto tudo. Como se tu viste aqui. Coisas sobre mim, não conto sobre ninguém. Outras pessoas, mas conto sobre mim. Um, e nessa série houve muita gente que se identificou e que disse: nunca ninguém falou disto, é a mesma coisa que me incomoda, e não sei o quê. E até partilharam coisas piores, coisas muito específicas também, do género. Há um episódio que é sobre não porem o preservativo usado com um nozinho no chão. E houve uma seguidora que eu até partilhei nas stories que me contou que já lhe aconteceu
ter encontrado um preservativo assim usado dentro da gaveta da minha cabeceira, por aí fora. Então houve assim muita representatividade nesse sentido, já, ainda bem que estás a falar disto. Também aconteceu umas pessoas criticarem como se este conteúdo fosse menos válido do que o outro mais sério que eu faço. E isso só me fez perceber que ainda há muito aquela coisa de categorizarem as mulheres de esta aqui é isto e esta aquilo é aquilo. E quando saímos fora dessa caixinha que nos montam, então não pode ser. Estamos a desorganizar as coisas, temos de voltar para a caixinha. E foi muito curioso porque eu fiz esses vídeos tanto para o Instagram como para o TikTok. E no TikTok correu muito melhor do que no Instagram. Porquê? Porque não me tinham feito uma caixa. E até o último episódio, e eu como já não estava para lidar com isso, o último episódio nem sequer saiu no Instagram, só saiu no TikTok. Por isso, essa série de vídeos, foram 4 vídeos, fizeram mesmo perceber várias coisas. Onde está? Analisei várias coisas. Não digo que não volto a fazer vídeos do género, mas agora também tenho essa informação. E não estou a dizer que vou deixar de fazer conteúdos humorísticos porque não vou. Mas também é preciso perceber o público, o que é que funciona de um lado, o que é que funciona do outro. E não temos de mostrar tudo igual em todo lado. Por isso, yeah, foi uma experiência. Sim. Mas de alguma forma sentes sempre que, portanto, essa série ou qualquer outra, seja artigos, etc., que ainda há muito uma ideia errada sobre aquilo que é o sexo e a sexualidade, e especialmente para as mulheres, e que ao partilhares esse conteúdo as pessoas têm outra informação e consegues criar a conversa e quebrar o tabu? Ou achas que, maioritariamente, como estava a dizer, por exemplo, a série teve impactos diferentes conforme a rede social, que ainda há muito uma resistência a falar sobre isso? Há muito pudor em tornar o privado público. Porque é muito melhor para o patriarcado, ou melhor, para homens heterossexuais, que o que acontece no quarto de mau não sai de lá. Porque assim eles podem continuar a fazer como estão a fazer, ou a tentar, ou acham que a pornografia tradicional que vem por cá, pornografia não tradicional que é ok, a pornografia tradicional que vem, que é para fazer igual e que a mulher vai gostar muito, que eles estão para ali a fazer tipo coelhos a espetar paus. Então, e também é muito, ou seja, mesmo para mulheres que têm pudor sobre a própria sexualidade, incomoda falar sobre a esfera privada. E às vezes só o facto de trazeres o privado para público já não é um ato de ativismo, no sentido em que explicas como te sentiste mal quando te fizeram o toque antes do parto. Se te sente e falas sobre isso. Se um homem perguntou se tu te vieste depois de estar lá 1 minuto sem fazer estimulação clitoriana, todas estas coisas, estas pequenas coisas de esfera privada, quando são trazidas a público, é expor um problema que não existiria se a pessoa não tivesse falado. Porque às vezes só quando falas sobre as coisas ou quando lês sobre as coisas é que te apercebes que há um problema. E então estão a mexer na tranquilidade teatral da sociedade. Da sociedade que somos todas nós. Também é preciso lembrar-nos isso quando falamos da sociedade. Não é só os outros, somos nós. Então se eu mudar e tu mudarmos, então a sociedade também está a mudar. E esta questão de trazer o privado para o público, de uma mulher farta de ser obrigada a estar em casa ou a cumprir o papel ou não sei o quê, vier a público, estas coisas vão mexer com com o que é considerado normal. Então, isto vai mexer tanto com as pessoas que têm mais poder de privilégio, como também com as pessoas que preferiam que ninguém teriam mais tranquilidade estando no lugar delas.
há muitas mulheres que gostam de, por exemplo, de serem tratadas como frágeis, como com aquele cavalheirismo típico, pronto. Ainda há uns tempos houve um stress porque uma cantora muito conhecida disse que não era feminista porque gostava que os homens a protegessem, gostava dessa ideia de amor, de estereótipos de género, mas que esperava que as feministas tivessem espaço para ela. E isto é contraditório, porque o feminismo não tira às mulheres este direito de quererem ser protegidas e whatever. Licença. Só faz com que não seja o único papel ou o único lugar que elas possam ter. Pronto. E acho que se houver cada vez mais pessoas a fazerem esta transposição do privado para o público, que as coisas melhoram. Por exemplo, está-se a desconstruir muito a ideia romantizada da maternidade. Graças a isso, de trazer o privado para o público, de mostrar como é que é o pós-parto, de mostrar a exaustão que o corpo pode entrar, pronto, essas coisas todas. Só acho que quanto mais melhor, mais experiências melhor. Sim, mesmo toda aquilo que tem. Agora tem-se falado muito da questão da violência no parto e violência obstétrica, e também parte imenso por pessoas partilharem a sua experiência. Basta alguém ter partilhado a sua experiência, dizer que não gostou de um determinado tratamento, que não, que algum dos procedimentos não foi com o consentimento dela e não é assim que funciona. É a mesma questão de ir ao médico informada daquilo que quer saber e querer saber os procedimentos. E basta muitas vezes alguém dar o pontapé de saída e dizer isto não é normal, isto não é suposto acontecer, que tudo aquilo que todas as mulheres que, pronto, mulheres, não interessa, pessoas que tenham tido uma experiência parecida, quer seja no parto, quer seja a nível sexual, percebem, espera, afinal aquilo que eu entendia e no meu círculo de amigos, familiares, se entendia como sendo o esperado, quer seja no sexo, quer seja na maternidade ou em qualquer outra área da vida, afinal não é assim que é suposto ser, e desconstruir a ideia de que temos que simplesmente ser passivos naquilo que está a acontecer e perceber que podemos sempre tomar outra atitude e mudar, não é? E parte de cada um de nós, por exemplo, estarmos a ter esta conversa. E às vezes basta conversar. Ainda há muito aquela ideia de que. Como é que é? Até há uma expressão que é que tenhas uma hora pequenina, que o parto seja rápido. Muitas vezes um parto rápido não é um parto melhor. O que aconteceu recentemente foi que é super importante perceber o que é ok e o que é que não é ok e saber quais são os teus direitos. Cada vez há mais ativistas que falam imenso sobre isso e até há advogadas como a Mia Negrão que são especializadas em mesmo direitos da grávida. E tens a Associação Portuguesa dos Direitos das Mães e Mulheres Grávidas, pronto. Que é mesmo muito fixe. No entanto, também é preciso ter em consideração uma questão que é eu como mulher feminista não posso. Há muitas pessoas que apontam um dedo para quem programa cesarianas. Pronto, primeiro isto é um privilégio imenso poder dizer, olha, quero que o meu bebê nasça aqui. Mas é válido. É mais do que válido porquê? Porque tem a ver com o teu apoderamento do teu corpo. Desde que não ponha há uma cesariana, uma operação mesmo, uma operação a sério, tem que se cortar não sei quantos tecidos para dentro, porque não é só abrir, não é, são vários tecidos que tem que cortar e tem uma cicatrização diferente para o corpo e é muito mais fácil para o corpo recuperar de um parto normal do que uma cesariana. E até recentemente saiu um estudo que mostra que há hospitais privados que têm 100% de cesarianas, quando isto não é o recomendado pela OMS. No entanto, também é preciso ter cuidado. Porque nestas questões, eu não sou ativista de maternidade e nem sei se vai acontecer ou se não vai acontecer, nem estou muito preocupada de momento, mas interesso-me por este assunto. Pronto. E estava a falar com pessoas médicas sobre isto e também falaram que está, por causa de haver esta tanta informação sobre violência obstétrica, que ainda bem que há, também está a acontecer algo preocupante, que é há mulheres que chegam ao obstetra ou pediatra, ou quer que seja,
com planos de parto muito restritivos. Ou seja, hum, cesariana nunca, episiotomia em nenhum caso, por aí fora. E é também preciso ter cuidado com isto, porque nem 8 nem 80, ou seja, a episiotomia existe para uma coisa muito específica e só deve ser usada para aquela questão específica, quando o bebê está em crise. Não é para fazer o trabalho de parto mais rápido, não é com aquela ideia de que o que corta não rasga, porque há muito esta ideia, até porque como é que como é que se cortam tecidos? Faz um cortezinho e puxas. É muito mais rápido rasgar com um corte. Pronto. No entanto, e depois há exercícios que podes fazer pré-parto para aumentar a elasticidade do períneo e para haver uma laceração de pequeno grau em vez de ser episiotomia, por aí fora. Pronto, é todo um tema que eu me informei por causa da minha irmã. Tenho uma bebê. Mas a questão é que planos de parto restritivos também não são bons. Porque, por exemplo, se o bebê estiver em sofrimento e tiver de ser puxado com instrumentos, tiver de ser um parto instrumentalizado, os instrumentos não cabem sem episiotomia. E então o que se tem de fazer é também um exercício de eu sei que isto é mau, então alterar planos de parto para episiotomia, por isto é um exemplo, não é? Eu não sou dona deste conhecimento. Só no caso de, só no caso de, e ter esta informação, lá está, procurar informação imparcial de, estão estes os dados, eu sei que isto não é assim tão bom, ou isto não é assim tão mau, mas no meu caso em específico, o que é melhor para mim? O que é que eu me sinto confortável com? Como é que eu posso zelar pelos meus direitos sem pôr a minha vida em risco e a do bebê? Por aí fora. Então, não é um exercício nada simples. Isso assusta-me muito. Esta informação toda também me assusta muito ao facto de parir, não é? Sim. Toda uma experiência. Mas sim, agora muita informação. É verdade, nós temos acesso a muita informação que tanto pode ser, tem sempre o seu lado bom de estar informado e é sempre bom estar informado, mas acho que também não podemos correr o risco de levar tudo aquilo que ouvimos e aprendemos como 100% certo. E é sempre bom estar aberto a ouvir outras opiniões e outras experiências e, no caso do parto, portanto, ouvir aquilo que são os médicos que acabam por ter sempre muito mais informação do que aquilo que eu posso ter lido sobre o assunto, mas nunca vou saber tudo, nunca vamos saber tudo sobre tudo, mas acho sempre que parte de termos essa informação, mas estarmos também abertos a ouvir outras opiniões e outras informações. Sabes também uma coisa importante que eu me apercebi é que muitas vezes não tens de saber as respostas, tens de saber quais as perguntas certas que tens de fazer. Por exemplo, se chegares a uma consulta e perguntares em que situações é que é preciso mesmo que seja episiotomia, em que situações é saber quais são as. Se tu tiveres esta informação e pesquisaste as coisas todas, já consegues fazer as perguntas certas. A mesma coisa que. Isto tem todas as coisas da vida, do género. Queres fazer um depósito no banco e ires investigar sobre como é que funcionam os juros compostos, diferença entre juros compostos e não sei o quê, uma diferença entre diferentes tipos de PPR, essas coisas todas. Claro que eu pesquiso muito sobre isto porque a minha ansiedade não é pensar no futuro, será que eu vou ter reforma, por aí fora. E isto faz com que tu consigas saber quais são as perguntas que importam fazer. Podes não saber as respostas, mas sabes as perguntas. Daí, quem está a ouvir isto não sabe, mas antes de nós começarmos esta conversa, eu ter dito à Joana, obrigada pelas perguntas que escreveram, que realmente estão bem feitas. Pronto. Porque é preciso mesmo. Só vais ter a informação que precisas só vais fazer as perguntas. Pronto. Isto, claro que não acontece em todas as situações. Já pode haver situações em que te explicam muito bem, só que a vida pessoal não é a escola. Eles não te dão informação sem tu a procurares. Podem dar, por isso é que também é interessante chegar a novos públicos, mas regra geral não dão. Sim, e acho que isso aplica, lá está, como vamos a dizer, em todas as áreas da vida, e especialmente no feminismo. Eu acho que não é tanto uma questão. Às vezes acho que as pessoas têm uma ideia errada daquilo que é o movimento feminista e pensam que é muito extremista e que queremos excluir homens da sociedade. E não é dar por aí, mas é simplesmente olhar para aquilo que tem sido a vida em sociedade, a vida das mulheres e não só das mulheres, mas até um pouco é sobre igualdade e perguntar
porque é que nós deixamos que isto continue a acontecer, como é que podemos mudar, porque é que foi assim e porque é que e o que é que se pode fazer e é perguntar no fundo, não é? Questionar aquilo que tem sido a nossa vida e querer fazer diferente. E muitas vezes acho que há sempre o medo de perguntar. E era aquilo que, voltando até se calhar ao início daquilo que estavas a dizer, diz. Não queres parecer totó, não queres parecer exagerada, não queres parecer diferente, as pessoas estão à tua volta e quando dás por ela, as pessoas também estão a fazer muitas perguntas na cabeça delas, só que não têm a vontade de as dizer. Isso também tem a ver com amor próprio e com a autoconfiança, pronto. E não ter medo de ser esquisita. Eu durante a minha adolescência toda, o que eu me sentia era esquisita e o que eu mais queria ser era como as outras pessoas, porque o mundo das outras pessoas parecia estar bem e o meu é que estava mal, eu é que me sentia mal. Tive uma pressão muito grande em adolescente. Um, e, e ao invés de procurar sentir-me normal, entre aspas, porque a normalidade também é uma construção, não é? Não existe maioritariamente coisas que acontecem aqui ou ali, pronto. Mas esta questão do normal. E comecei a fazer o caminho de aceitar que eu sou como sou e quais são os mecanismos que eu posso usar para fazer a minha vivência mais confortável para mim. Mais no sentido em que como é que eu posso fazer com que eu me adapte melhor ao ambiente, como é que eu posso escolher melhor para onde é que eu vou, sem limitar a minha vida, como é que eu posso também tentar perceber melhor o lado das outras pessoas que não concordam comigo, e fazer esta questão de aceitar a esquisitice, porque toda a gente tem a sua esquisitice, e arranjamos maneira em que todas as esquisitices consigam conviver, mas também aceitar que se eu não me sinto bem, aceito aqui, estou no meu direito de me ir embora. Seja isto de um grupo de amigos, seja de uma religião, seja do que for. Eu estou no direito de não me sentir representada. E pronto. E nós temos também uma política negra que disse que não se sentia representada pelo feminismo das pessoas brancas. E isso é mais que válido. Pronto. O que se tem de fazer é um exercício maior de feminismo interseccional. Pronto. Isso. Yeah. Dei mais uma voltinha, mais uma viagem. Mas sim. Não há problema. É nisso que se faz a conversa, não é? Não temos que estar aqui a falar necessariamente só sobre uma coisa e é muito mais interessante partilhares várias experiências do que responderes apenas àquilo que eu tinha programado no início. Se calhar E até torna em sempre a jeito conversa de conclusão, porque já nos mais, mais, uma mais hora. interessante. E uma Então vamos conversa lá muito concluir. interessante. Obrigada. Queria, queria perguntar nessa questão de que te identificas como feminista a tempo inteiro. E quando li isso ficou muito na cabeça e achei muito giro, muito interessante. E acho que também é, se calhar partindo da história que estavas até a contar no início de alterar os os todos para as na candidatura da universidade, se achas que ser feminista a tempo inteiro é muito um ato de coragem. Porque eu acho que, porque era o que estamos a dizer, há muito pudor em falar de certos temas, medo de perguntar, de parecer que a pergunta que eu estou a fazer é totó, é idiota, e se achas que é algo de, que é uma questão de coragem e de audácia. É uma questão de coragem, e também, mas pode ser visto também uma questão de esperança, de eu não posso ser a única pessoa que sente isto. E às vezes também as pessoas passam a concordar quando veem as coisas, porque se calhar havia muita gente, a maior parte das pessoas viu que o papel nem pensou, por exemplo, não é? Não, está tudo masculino, não pensou nisso, oh meu Deus, está tudo masculino. Mas quando percebes as implicações de um papel estar todo no masculino, percebes que tem implicações reais, porque há falta de representatividade. Mas sinto que essa questão de ser uma feminista alerta é muito cansativo, e às vezes dá vontade de desligar. Mas também faz com que estejas mais atenta e que consigas lutar por um mundo mais justo e que consigas formar comunidade, juntar todas as pessoas que sentem o mesmo.
Pronto. Mas também é preciso perceber que é ok descansar. Eu não preciso travar as batalhas todas. Uma pessoa trava melhor a batalha se descansar. E até se vê isso nos filmes dos soldados que vão para a guerra, não sei o quê. E dizem, temos que dormir bem, porque temos que sair daqui às 5, não sei o quê, vamos. A good night of rest, não sei o quê. E nas batalhas emocionais também acontece isso, e nas batalhas sociais também. Também são muitas vezes físicas, de ir a manifestações e por aí fora. Mas, opá, se eu tiver com Covid, mesmo mal na cama, não vou à manifestação, não é? Se eu estiver mesmo cansada do meu dia longo de trabalho, se calhar não preciso escrever ainda mais um texto sobre uma coisa que aconteceu hoje, se calhar escrevo só amanhã. E isto de ser feminista de tempo inteiro também não é só... É altruísta para as outras pessoas, mas também tem de ser para ti mesma. Género, eu como mulher tenho direito a descansar, não preciso estar sempre a batalhar. Tiveste um dia longo de trabalho, ainda vais varrer? Se calhar podes só varrer amanhã de manhã e está tudo bem. Estas coisas, pronto. Sim, é preciso também ver o lado humanista e saber que, independentemente de eu ser ou não feminista, não tenho que travar todas as batalhas ao mesmo tempo e não temos que ser tudo ao mesmo tempo para toda a gente. E que até pode haver alguém que tenha mais jeito, mais informação e um público maior para falar de um determinado tema e que se não for eu a falar está tudo bem e eu não sou menos feminista por isso, por não ter que achar que tenho que estar em todo lado ao mesmo tempo. Mas é sempre, então dirias que é sempre um ato de coragem, mas também de esperança e de acreditar que conseguimos mesmo fazer a diferença e que é possível. Sim, é. E aquela, estavas a falar da coragem de dizer as perguntas totós e de dizer. Na esperança de criar comunidade. Acho que também é por aí. Porque a maior parte das coisas que eu e tu sentimos, outras pessoas também estão a sentir ou já sentiram. E só o falar já pode ser um ato de ativismo. Falar com alguém sobre isso, de partilhar anonimamente a tua experiência com o X, fazeres queixa de alguém. Pronto. Isso já pode mudar a vida de muita gente. Pode não deixares passar. Sim, sim. Lá está, passo sempre pela conversa e desde que haja respeito pelas outras pessoas e que sejamos e que tenhamos essa empatia, é E sempre portanto, possível não tenho falar assim de tudo. Mais nada para te e perguntar, chegar a portanto, não alguma. sei se queres ser assim uma mensagem final. Mensagem final. Ahm, ahm, Se há alguma coisa Podes. que realmente te incomoda. Não, ia dizer que Frase. se não tivesse assim Ah, ensinado, estava tudo bem. Não tens de sentir pressionada não, a acho fazer. que é importante deixar assim. Se há alguma coisa que realmente te incomoda, fala sobre isso. Às vezes pode não haver uma vontade de falar diretamente com a pessoa, mas às vezes é melhor dizer em mensagem do que não dizer. Claro que não acabem com pessoas por mensagem, está bem? Pronto. Mas se alguma coisa te incomoda, realmente diz alguma coisa. Acho que é isso. Se incomoda a sério, diz alguma coisa. Faz alguma coisa em relação a isso. Fala com alguém, seja a pessoa em questão, seja. Ou não sabes como agir, fala com alguém, pede uma opinião, pede ajuda. Eu acho que é isso. Não precisamos ter medo. É não ter medo de ser a esquisitinha, porque se calhar não somos assim tão esquisitinhos, só temos mais necessidade de falar do que as outras pessoas. Isso é ok. Pronto, então queria mais uma vez agradecer por teres aceito o nosso convite. Gostei muito da conversa, obrigada, foi muito interessante e queria Obrigada, também eu agradecer também a... eu. Senti Diz uma isso. terapia. Espero que tenham gostado do episódio e até à próxima.